conforme o teu querer e a tua vontade, para a glória do nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Está lendo ali em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 em diante. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto, que reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano algum da segunda morte. Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, livro de Apocalipse, livro da Revelação, livro que foi escrito por João, na ilha de Patmos, ali quando ele estava prisioneiro naquele local, prisioneiro por ter pregado a palavra de Deus. E Deus ele deu a visão para João, para que ele soubesse, e enviasse cartas ali para 7 igrejas da Ásia e da Ásia Menor. Então, em revelação, Deus deu para João, E das 7 igrejas, a única igreja que Jesus ele teceu elogios, que ele falou ali bem, foi a igreja de Esmirna. Essa igreja era uma igreja que ficava numa região que tinha um porto ali, então a cidade era muito rica, muito próspera, mas a igreja ali de Deus passava por privações, porque ali o povo que era verdadeiramente crente, fiel a Deus, eles não podiam ter bens, não podiam ter dinheiro, tudo que vinha nas mãos deles era confiscado. Então era muito difícil ali você professar sua fé, você ser fiel a Deus naquela cidade. E essa cidade ela também tinha um monte ali chamado de Pagos, um monte que existia ali grandes residências ali, casas suntuosas naquele lugar. E naquele lugar ali também foram mortos 1.200 cristãos ali que professaram sua fé. Depois teve também 800 ali que foram ceifados. Mas mesmo assim, Jesus ele glorificava, aquela igreja, porque era uma igreja que era pobre, mas ela era rica espiritualmente, É tudo ao contrário que o homem ele acha, Às vezes nós olhamos uma igreja grande, uma grande catedral, um grande templo, tendo tudo ali o que pode ter de tecnologia, tendo uma quantidade vasta de membros, mas muitas vezes não tem a aprovação de Deus. Muitas vezes tem a prosperidade no local, mas o principal, que é a presença de Deus, já está longe. Então, em Esmirna, essa igreja, ela para existir, os crentes ali tinham que passar muitas dificuldades, Ela passava por tribulação. A tribulação é como se fosse uma carga, colocada nas nossas costas. Era perseguida, mas ela tinha o aval de Deus. E isso que importa para nós, como igreja do Senhor, é nós fazermos a vontade dele, custe o que custar, seja na tribulação, seja na perseguição, seja muitas vezes no pouco na nossa mesa, porque nessa igreja que muitos que eram fiéis ali padeciam até carência ali de alimentos,
e mesmo assim eles eram fiéis a Deus. E Jesus ele fala, né, para essa igreja: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então não é simplesmente você passar uma vida, conhecer Jesus e chegar no fim da vida e você guardar sua fé. Mas ali era mais que isso. Ali os cristãos eram sujeitos ali à perseguição, à morte. Então mesmo que a morte viesse contra a vida daquela igreja ali, eles teriam que ser fiéis, até padecer a morte, padecer açoites, para fazer a vontade de Deus. E hoje nós vivemos num tempo que está fácil servir a Deus, né? Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de vir aqui na igreja, de se unir, mas naquela igreja ali eles não tinham essa liberdade. Eles enfrentavam ali o Império Romano. Essa própria cidade, ela tinha muitos deuses, né? Tinha a deusa Cibele, tinha a primeira altar ali que foi erigido ali, erguido para a deusa de Roma, tinha o Esculápio, tinham vários deuses ali. Mas mesmo assim, a igreja do Senhor pregava, fazia sua obra naquele lugar. Então custe o que custar na minha e na tua vida, né? Não sei o que você passa para professar a fé, para você dizer que é filho de Deus. Não sei qual é a dificuldade que você passa, mas saiba que em toda e qualquer dificuldade nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos a marca da promessa, e isso foi desde a igreja primitiva, né? Os discípulos passando por dificuldades, passando por perseguições, e não vai ser diferente também para quem quer agradar a Deus, porque os valores de Deus eles são contrários aos valores do mundo. A partir do momento que você fala que é servo de Deus, que você se posiciona na presença de Deus, você não vai ter aceitação do mundo, né? É muito interessante hoje que muitos pastores aí fora eles têm, né, aceitação do mundo, eles têm ali cargos políticos, eles levam Jesus político, né? Mas o próprio Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, né? Aleluia, verdade. E então nós temos que passar as provações, passar as perseguições em nome de Cristo, porque essa igreja ela padeceu, ela passou por tudo isso, mas ela teve a aprovação de Deus. Então nós temos que ter, né, essa aprovação de Deus na nossa vida. Nós temos que levar os cravos, né, levar a cicatriz também de Cristo, né, sobre nós. A maioria do povo, o mundo aí fora não vai aceitar, né, a palavra da cruz. Hoje em dia também existe glória a Deus, aleluia. Existem também movimentos ecumênicos, né? Que falam que todos os caminhos levam a Deus, que falam que todas as religiões, né, levam a Deus. Mas eu creio, eu acredito que a igreja também, que o único caminho verdadeiro, né? Ele mesmo falou que era o caminho, a verdade, é Jesus Cristo, né? Sem Cristo não há salvação. A porta da graça ela se abriu há mais de 2000 anos, e todo aquele que quer a salvação, que almeja estar diante de Deus, precisa passar pela aprovação de Jesus, precisa entregar a vida para Jesus, porque senão seria muito fácil, né? Você poderia ir em qualquer lugar, professar qualquer fé, e você alcançaria a vida eterna. Mas nós, como os irmãos lá de Esmirna, eles professavam esse único Deus, eles professavam esse Jesus, e o motivo disso era a não aceitação do mundo. O mundo era contra aqueles cristãos,
mesmo eles estando ali numa cidade rica, próspera, eles eram pobres, né? Mas eles não largaram essa fé, eles não largaram a palavra da salvação para o seu próprio conforto, né? Eles poderiam ali virar as costas para Deus, achar que ali o fardo era muito pesado para se carregar, mas não. Eles foram fiéis, né? Até o fim. E nós também temos que ser fiel, né? Passe o que passar, seja perseguição na família, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja, seja fiel a Deus, né? Carregue esse exemplo da igreja de Esmirna, que era uma igreja que eles poderiam ali desistir, né, da fé, eles poderiam achar que não estavam agradando a Deus, mas eles perseveraram, né? Perseveraram até o fim. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que ser perseverantes na carreira que nos foi proposta. Nós temos que dar o exemplo, né, de Jesus na nossa vida, para que nós venhamos alcançar essa aprovação. Não importa, né, o que o mundo pensa, o que as pessoas pensam de nós, mas aquilo que Deus Ele acha de nós, né? Nós temos que buscar essa aprovação de Deus. E aqui também fala em coroa, né? Porque nessa cidade de Esmirna havia ali campeonatos de atletismo, ali as pessoas se esforçavam ali naquela competição, e ao final o vencedor, ele ganhava ali uma coroa de louro, né? Que é uma planta. Então por isso que Jesus ele fala, né? Guarda a tua coroa, né? Para que você, quando você for vencedor, quando você alcançar essa salvação, você vai receber do próprio Jesus essa coroa. Não uma coroa que o mundo dá, né? A gente viu ali nas Olimpíadas, muitos atletas, muitos ali competidores, eles vivem uma vida, né, dedicada ao esporte para conseguir somente uma medalha, né? Às vezes não é nem o primeiro lugar, é o terceiro, o segundo, mas eles dedicam uma vida ali, se regrando na alimentação, fazendo exercícios para ser vitorioso, uma vez só, né? E nós temos também que nos dedicar, né, na presença de Deus, para que nós venhamos alcançar, né? Não digo a salvação, né? Porque a salvação ela é dom gratuito de Deus, é Deus que concede a salvação, mas nós temos que nos esforçar, né? Nós temos que lutar pelo Evangelho, do Reino, lutar pelas almas, lutar pela nossa vida, né? A salvação tem que começar na nossa casa, dentro da nossa família. Não adianta a gente querer ir para os confins do mundo, né? Muitos aí fazendo carreatas, né? Fazendo viagens missionárias. Mas nós temos que primeiro ganhar a nossa família, aqueles que estão por perto, né? Nós temos que nos esforçar para que essas almas venham se achegar, né? Para que o fruto seja, né, dentro da nossa casa. E aqui também fala, né, daquele que foi morto e reviveu. Aqui Jesus ele usa, né, uma simbologia, porque essa cidade, Esmirna, 200 anos antes de Cristo, ela tinha sido destruída e depois ela foi novamente ela foi reerguida ali, né? E Jesus ele usa, né, essa palavra dizendo que ele foi morto, mas ele reviveu. Assim como aquela cidade que estava em ruínas, ela foi novamente construída. Jesus ele dá esse exemplo, né? Ele quer ali reconstruir também as vidas, né? Ele quer levantar ali uma igreja forte e poderosa. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Então Deus ele dá
esse exemplo, né, de reconstrução, mesmo que aos olhos humanos ali as pessoas estavam vendo a dificuldade, vendo o que aquela igreja estava passando, aquela igreja estava sendo fiel. Então nós temos, né, que buscar Deus. Não sei a dificuldade que você vai passar, que eu vou passar, mas em todo momento nós temos que guardar nossa fé, ser perseverante na presença de Deus, para que nós venhamos a alcançar a aprovação, né? Existia um bispo nessa cidade que chamava Policarpo, e ele foi ali ameaçado de tirarem a vida dele ali, né, com o fogo. Chegaram, ameaçaram ele e ele falou: vocês vão me matar com fogo, um fogo que é instantâneo e logo passa, mas eis que virá um fogo eterno, um fogo de juízo de Deus sobre as suas vidas. E ali, aquele povo ali que era contrário ao povo de Deus, lançaram ele na fogueira e ele foi queimado ali. E ele, em meio às chamas ali, ele glorificava e exaltava o nome de Deus. E ele não abriu mão da fé. Eles queriam que Policarpo voltasse atrás, que não servisse mais a Deus, que apostatasse da sua fé aos seus 86 anos de idade. Mas ele foi fiel a Deus, ele foi até o fim fiel. Então isso que marca o verdadeiro crente, né? O que marca o verdadeiro crente é nos momentos de dificuldade, né? Porque no momento que vai tudo bem, é fácil servir a Deus. Mas no momento da aprovação, no momento que nós passamos ali no estreito, é esse o momento que nós temos que glorificar o nome de Deus. É esse momento que nós vamos mostrar que verdadeiramente nós servimos a esse Deus vivo, né? Porque nesse momento a gente vai ver quem serve e quem não serve. Então, o Evangelho, né, é muito diferente aí do que está nos púlpitos, né? O Evangelho de autoajuda, em que a pessoa muitas vezes entra pobre, sai milionário. Muitas vezes a pessoa tem uma enfermidade e ela tem que ali determinar a cura. Mas nós vivemos segundo a vontade de Deus, né? Deus, ele pode enriquecer, ele pode abrir as janelas do céu, Deus, ele pode curar, ele pode libertar, mas o principal que Jesus veio fazer aqui nessa terra é dar a salvação para todo aquele que nele crê. Deus, ele veio fazer essa obra, né? A obra de salvação, né? Não é um evangelho aí de autoajuda, é um evangelho de renúncia, é um evangelho que nós temos que também, entre aspas, né, pagar um certo preço para estar na presença de Deus. E é isso que Deus se agrada, né? Porque no momento da aprovação, depois que nós passamos por ela, nós alcançamos um novo patamar espiritual, né? Porque nós somos como uma pedra bruta, né? Que Deus vai lapidando, vai dando ali o contorno, vai dando os ângulos. Assim é o que Deus faz na nossa vida. Deus, ele vai trabalhando no nosso coração, ele vai tirando valores terrenos e colocando os valores celestiais